Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula. Nesta aula, faremos uma introdução ao gerenciamento de permissões no Linux. O Linux é um sistema que é bastante robusto com relação a esses controles de permissões sobre arquivos e diretórios, e é muito importante que a gente consiga entender legal como que funciona isso. Tanto as permissões de acesso a arquivos quanto a diretórios são aplicadas a três conceitos: usuário, grupos e outros. Quem é o usuário? O usuário é o dono do arquivo, é o responsável pelo arquivo. Então, ele é o camarada que criou de fato o recurso, seja um arquivo ou seja um diretório, né? Bem, e um grupo é um conjunto de usuários que são agrupados por características que possuem em comum. Por exemplo, pode existir um grupo no sistema chamado de vendas, possua usuários dentro do grupo. Então, por exemplo, se um arquivo não pode ser realizada a leitura pelos usuários deste grupo, significa que todo mundo que esteja vinculado a este grupo não conseguirá ler este arquivo. Outros é aquele que não é nem o dono do recurso, como também não faz parte do grupo que está relacionado a este recurso. Nós veremos isso na prática. A cada um desses conceitos são aplicados permissões. Tá? Todas as permissões começam, é sempre uma trinca. É read, write e execute. Tá? R, W e X. R quer dizer leitura. W quer dizer write, escrita. E X representa execute, né? De execução. Toda a nossa história irá se basear nesses três camaradas. O dono poderá ter, em relação a um arquivo, por exemplo, permissão de quê? Leitura, escrita e execução. Grupo, leitura, escrita e execução. Outros, leitura, escrita e execução. Nosso mundo vai ser esse aqui. Tudo bem? Bem, então o que acontece? Um arquivo pode ser configurado, por exemplo, com permissão de somente leitura. Então, quando for tentar realizar uma escrita, não vai conseguir. Em relação a um diretório, a permissão funciona de uma forma diferente. Se, por exemplo, um diretório possui permissão de leitura, nós conseguimos aplicar o comando ls, por exemplo, sobre ele para listar o seu conteúdo. Se o diretório, por exemplo, possui permissão de escrita, significa que a gente consegue criar arquivos dentro dele, diretórios. Já um diretório com a permissão de execução permite que a gente consiga navegar entre os seus diretórios, consiga aplicar CDs, né? Então vamos visualizar na prática como que funciona isso. Por exemplo, vou criar um arquivo aqui chamado teste. Tá? Teste. Em seguida eu vou listar em lista longa este camarada. Bem, vamos por partes. A primeira coisa que nós iremos nos atentar é o primeiro caractere aqui, ó. Primeiro caractere. Neste caso é um traço. O que esse traço significa? O tipo do arquivo, né? Esse traço significa que trata-se de um arquivo do tipo comum. É um arquivo comum, um arquivo normal. Mas também poderia ter outros caracteres ali, ao invés do traço. Poderia ter um D, que significaria um diretório, um L, que é um link simbólico. Por exemplo, se nós listarmos aqui, ó, o conteúdo de barra etc, nós visualizamos aqui, por exemplo, aqui, ó, existe diretório, primeiro caractere é o D, existe arquivos normais, comuns, igual aqueles que nós estamos trabalhando, existe L, que é de link simbólico, etc, etc, etc. Tudo bem? Então, o que acontece? Poderá ser quaisquer destes caracteres, bem como outros, por exemplo, B, que é dispositivo de bloco, S, que é um socket, P, que é um pipe nomeado, tá? Então, C, que é um dispositivo de caractere. Então, esse primeiro caractere aqui, este primeiro caractere, ele está relacionado ao tipo que este arquivo possui. Agora começa o esquema de permissão propriamente dito, né? Sempre agrupando em grupos de... é uma trinca, tá? É a primeira trinca, a segunda trinca e a terceira trinca. A primeira trinca refere-se ao usuário. A segunda trinca se refere ao grupo. E a terceira ao outros. Tudo bem? Lembra do leitura, escrita e execução? R, W, X? Beleza. Então, cada trinca possui as suas permissões. Então, a trinca do usuário aqui, ó. Qual a permissão que o usuário, o dono, né, o DLTech, que é o dono deste arquivo aqui, possui? Leitura e escrita, né? Read e write. Aqui, se ele tivesse permissão de
execução, estaria um X aqui também, tá certo? Então, nesse caso aqui, o usuário DLTech, em relação ao arquivo teste, ele possui permissão de leitura e de escrita, não de execução, que ele não é um arquivo executável. Então, em relação ao grupo, somente o R encontra-se presente. Cadê o W? No campo do W tem um tracinho que representa nada. E no campo da execução, também um outro tracinho que não representa nada. Então, só tem o R configurado aqui. Então, quem faça parte desse grupo que está configurado para este arquivo, que no caso é um grupo chamado DLTech, esse DLTech aqui refere-se ao dono, ou seja, ao usuário DLTech, e este outro DLTech se refere ao grupo. Então, posso incluir, além do usuário DLTech, poderia incluir aqui, por exemplo, Letícia ao grupo DLTech, Maurício ao grupo DLTech, tudo bem? E ambos, Letícia e Maurício, em relação a este arquivo, somente teria permissão de leitura, não de escrita e nem de execução. Agora vamos supor que existe um usuário configurado no sistema chamado Paulo. Paulo faz parte dessa trinca aqui, ó, porque Paulo não pertence ao grupo DLTech, né? Então, Paulo entra nesta trinca aqui, que também está configurada para somente leitura. Somente a leitura, o read, está aqui especificado. O write não está especificado, conforme está aqui, né? Estaria um W ali também. Então, o write não está configurado aqui e o X de execute também não está configurado. Então, Paulo, nesse exemplo, faz parte do outros, somente teria acesso de leitura a este arquivo, não de escrita. Nós iremos visualizar alguns conceitos na prática. Eu vou criar dois usuários aqui, tudo bem? Então, eu vou criar dois usuários, a Letícia e o Maurício. Então, eu vou utilizar o comando user add Letícia -d /home /Letícia ms /bin /bash. Estou especificando que o shell dela será /bin /bash. E esta opção -m, eu estou especificando para criar o diretório /home /Letícia, caso este diretório não exista. Tudo bem? E vou criar também um outro usuário chamado Maurício. Maurício para fazer os testes, para fazermos uma introdução, tudo bem? A este conteúdo. Maurício. Certo? Então, neste caso agora, possuímos três usuários configurados, né? Além do quarto, que é o root. O DLTech, a Letícia e o Maurício. Todos eles possuem os seus diretórios lá em /home, tá certo? Então, aqui tem o DLTech, o usuário DLTech, o usuário Letícia e o usuário Maurício. E agora a gente pode começar a fazer alguns testes interessantes. Perceba que a Letícia, né, ela faz parte do grupo Letícia, não faz parte do grupo DLTech. E Maurício faz parte do grupo Maurício, e nem do grupo Letícia, nem do grupo DLTech. Tá certo? Vamos estar aqui alterando, só por propósitos de exemplo, né? Vou utilizar aqui o comando user mod -g, que vou alterar o grupo para DLTech do usuário Letícia. Então, Letícia, a partir de agora, vai fazer parte do grupo DLTech. Maurício permanece no Maurício. Tudo bem? Vou listar novamente aqui para ver essa configuração. Bom, então, Letícia faz parte agora, a partir de agora, do grupo DLTech. Esse é o grupo primário de Letícia. Tudo bem? Vamos retornar ao arquivo em questão. Então, já sabemos que existe aquela situação. Vamos listar só o teste aqui. ls teste. Tudo bem? Então, recordando, Letícia faz parte do grupo DLTech. Maurício faz parte do grupo Maurício. Tá? Então, Maurício, nesse caso, em relação ao teste, ao arquivo teste, ele faz parte desta trinca aqui, ó, outros. Tá certo? E Letícia, desta trinca aqui, ó, que é o read. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, VI teste. Vou botar aqui, ó. Esta linha de texto foi inserida por
DLTech, pelo usuário DLTech, tá certo? E agora eu vou salvar e vou sair, tá? Então, se eu der um cat aqui neste arquivo, cat teste, esta linha de texto foi inserida por DLTech, tá certo? Agora, o que nós faremos? Nós iremos logar no sistema utilizando o usuário Letícia. Como não configurei senha para ela, vou lá aqui, ó, logar com super usuário e vou fazer aqui, ó, su Letícia. Bom, então agora eu estou logado como Letícia, tá certo? E vou tentar fazer um cat neste arquivo aqui, ó, cat teste. Beleza. A Letícia consegue ler este arquivo, ó. Essa linha de texto foi inserida por DLTech. Por quê? Porque Letícia faz parte desta trinca aqui, ó, da trinca relacionada ao grupo. Bom, então agora vamos tentar logar como o usuário Maurício, para tentar vermos algumas especificações, tá? Vamos listar aqui o teste, tá? Lembrando que Maurício, ele faz parte do grupo Maurício. Ele não faz parte, ele não entra aqui, ele não faz parte do grupo DLTech, né, que é o grupo que possui vinculação com este arquivo, que é o grupo responsável por este arquivo, tá certo? Então ele não faz parte dessa jogada e nem se encaixa aqui nessa trinca. Essa trinca é relacionada ao dono do arquivo, né? Então ele se encaixa aqui, no campo outros, nesta última trinca. Então, com relação ao que está aqui especificado, o que o Maurício consegue? Somente ler. Vamos testar? Cat teste. E, de fato, Maurício consegue ler o conteúdo deste arquivo. Será que Maurício consegue alterar este arquivo? Vamos tentar? Fazer um append, ó, cat teste. Olha lá. O bash ele já informa assim, ó, olha, isso que você quer fazer, permissão negada. Tá? Então, o Maurício, ele também, obviamente, não consegue escrever neste arquivo e nem executar, muito menos, este arquivo. Por quê? Porque ele somente tem permissão de leitura em relação a esse arquivo. Vamos voltar a utilizar o usuário DLTech. Vou criar agora um diretório. mkdir testdir. E vou listar, em lista longa, os detalhes deste diretório aqui. Beleza? Então agora vamos mudar o assunto, né, para diretório. Então, esta primeira, isso aqui, o primeiro caractere é o D, né, a gente já sabe que é um diretório. Esta primeira trinca aqui se refere ao usuário, ou seja, ao DLTech, que foi o camarada que criou. Esta segunda trinca se refere ao grupo, né, que é responsável por este diretório. E esta última trinca se refere ao outros. Tudo bem? Bom, para o que nós já verificamos direto? O usuário ele possui permissão de leitura, escrita e de execução. Mas olha que interessante. Quem faz parte do grupo consegue ler e consegue executar. Mesma coisa se aplica ao outros. Vamos testar isso? Eu vou criar aqui um diretório dentro dele chamado teste1. Tá? Teste1 é um diretório que se encontra dentro de testdir, tá certo? Então, obviamente, como o usuário possui permissão de escrita, ele conseguiu criar este diretório dentro de testdir. Da mesma forma que ele consegue criar um arquivo, por exemplo, vou botar aqui o touch, testdir, teste arquivo, certo? Então, se nós digitarmos novamente aqui, ó, o testdir, ele vai ver que também criou um arquivo dentro do diretório testdir, tá certo? Agora, vamos logar como o usuário Letícia. Então, vamos lá. Logar como usuário Letícia. Então, vamos limpar a tela aqui para poder facilitar essa questão. Testdir. Tranquilo. Então, agora eu estou como Letícia, né? Então, ela tem permissão
primeiro, vamos pela trinca, ela tem permissão de leitura. Então, lembrando que um diretório com permissão de leitura, ela consegue, por exemplo, utilizar o ls para listar o conteúdo deste diretório. Será que de fato consegue? Então, ls testdir. Ela consegue. Ela realmente consegue listar o conteúdo deste diretório. Ela não tem permissão de escrita. Ela não tem permissão de escrita. Portanto, se ela tentar criar algum diretório ou arquivo dentro de testdir, ela não vai conseguir. Vamos testar? Então, se eu vier aqui, ó, mkdir, testdir, teste Letícia. Olha lá. O mkdir responde, é impossível. Por quê? Porque a permissão foi negada. Então, Letícia não consegue nem criar um arquivo e nem um diretório. Ó, tentando criar um arquivo, teste, arquivo, olha lá, permissão negada também. A Letícia também possui, pela trinca, a permissão configurada para execução. Execução relacionada a um diretório permite que ela consiga realizar o comando cd para que ela consiga navegar pela estrutura do diretório. Será que consegue mesmo? Se eu ver aqui, ó, cd testdir, dentro de testdir eu sei que tem um diretório chamado teste1. Ela consegue ir lá? Teste1? Consegue. Consegue voltar. Então ela consegue navegar. Por quê? Porque ela tem permissão de execução. Da mesma forma que Maurício. Maurício segue a mesma coisa, porque está configurada a trinca de Maurício, no caso do outros, né? No caso é o Maurício do exemplo, o Maurício também está configurado da mesma maneira. Então segue a mesma coisa. Tá certo? Então, é claro que nós podemos já começar a adiantar algumas coisas que veremos nas próximas aulas, que é o seguinte, agora estou logado como usuário root, nós vamos alterar, em termos do diretório testdir, nós vamos alterar a trinca para o grupo. Tá? Nós vamos encaixar aqui agora a opção de escrita, para permitir que quaisquer membros integrantes deste grupo também consiga escrever neste diretório. Escrever em diretório, lembrando, significa a possibilidade de criar arquivos e diretórios, né? Da mesma forma que a Letícia não conseguiu nem criar nem diretório e nem um arquivo, tá certo? Então como que nós faremos isso? Lembrando, nós iremos aprender isso daqui a pouquinho. Tá? Agora a gente só está adiantando alguns conceitos. Nós vamos utilizar como superusuário o comando chmod. Tá? O comando chmod e utilizar a opção G, que é para se referir ao grupo, e a opção mais H, ou seja, eu estou alterando, né, o modo deste diretório, tem que botar aqui, né, diretório, alterando o seu modo para incluir a opção de write, ou seja, de escrita, ao grupo. Em relação a qual recurso? Ao testdir. Tá certo? Então, listando novamente agora o testdir, olha aqui que eu vejo. Agora, o que acontece? Primeira trinca, segunda trinca, terceira trinca. Olha aqui como é que está o grupo agora. Está a mesma coisa do que o usuário. Tá certo? Leitura, escrita e execução para o diretório testdir. E antes, como estava? Olha aqui, ó, o testdir como é que estava. Leitura, escrita e execução para o usuário, mas para o grupo, leitura e execução somente. Tá certo? Então, beleza. E o outros permaneceu como está. Tá legal? O outros permaneceu como está. Será que agora Letícia consegue criar ambos os arquivos? Vamos dar uma olhada? Arquivos e diretório, né? Sou Letícia. Então, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. A Letícia vai até lá, até o testdir. E dentro de testdir, ela vai tentar criar um diretório. mkdir teste Letícia. Beleza. Ela conseguiu criar o diretório teste Letícia. Tá certo? E agora, será que ela consegue criar um arquivo? Teste arquivo Letícia. Ela também consegue criar um arquivo chamado teste arquivo
Letícia. Então, agora, Letícia consegue devidamente criar, por quê? Seja o arquivo ou o diretório, porque o grupo está configurado como leitura, escrita e execução. Vamos digitar novamente aqui o conteúdo de testdir. Beleza. Agora uma opção interessante. Repare que o teste arquivo ele faz parte do grupo DLTech. Tudo bem? Faz parte. O grupo responsável por este arquivo é o DLTech e o dono deste arquivo é o DLTech, é o usuário DLTech. Será que Letícia consegue apagar este arquivo somente fazendo parte do grupo? Vamos dar uma olhada? Olha aqui, ó. Vamos logar como Letícia, tá certo? E vou fazer assim, ó. Vou entrar no diretório e vou fazer assim, rm teste arquivo, tá certo? Então ele informa aqui, ó, remover arquivo comum vazio protegido contra escrita. Sim, então beleza. Listo aqui, ó. O teste arquivo foi devidamente removido. Mas por que este teste arquivo foi devidamente removido? Por quê? Porque Letícia faz parte do grupo DLTech. E o grupo DLTech, nesse sentido aqui, ó, existe a permissão para ela de leitura, escrita, ou seja, de alteração e de execução. Tá certo? Então, como primeira aula, uma aula de introdução, já está de bom tamanho. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei, eu curti, dar um like e também, se você estiver aqui no YouTube, não esquece de assinar o nosso canal. Em algum lugar aqui tem uma logo da DLTech, onde você pode clicar em cima e assinar o canal. Aí você vai virar um subscriber, um assinante do canal, e sempre que tiver uma novidade, você vai receber um aviso e vai poder assistir. Se você está no Facebook, em cima do vídeo vai ter a nossa fanpage, o link da página oficial da DLTech no Facebook. Clica lá, curta a nossa fanpage, que ela também é atualizada sempre com os novos conteúdos bem legais e você vai poder também ser avisado por lá quando a gente lançar alguma novidade. Então é isso aí, pessoal, um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!